Saudações, pessoas. Olha só, a gente vai falar hoje sobre dinâmica demográfica na China. Então, a China é o país que tem a maior população absoluta no planeta, são mais de 1,4 bilhões de habitantes, uma expectativa média de vida em 2020 de 77,5 anos, e a China passou aí, nos últimos 40 anos por um processo de transformação na sua política demográfica. No final dos anos 70, devido ao forte crescimento demográfico, a China institui a política do filho único. Em maio de 2021, essa política ela muda completamente. Ela já tinha sido alterada em 2016, quando é permitido um segundo filho para o casal, porque lá nos anos 70, no final dos anos 70, existia a política do filho único, ou seja, cada casal poderia ter apenas um filho, certo? Se desrespeitasse essa norma, sofreria grandes penalidades. Então, em 2016 há uma mudança para 2 filhos por casal, e agora em 2021, 3 filhos por casal, né? A nova política demográfica da China. Então a gente vai ver alguns efeitos que essa política do filho único causou nessa dinâmica populacional da China nos últimos 40 anos. Nesse gráfico aqui a gente tem uma ideia de como é que foi a política do filho único nesses 40 anos na China. A gente pode perceber que é o seguinte, ó, a taxa de natalidade na China ela cai de uma forma drástica, desde o final dos anos 70 até o início dos anos 2020. Se a gente der uma olhada nesse gráfico, a gente percebe que em 1979 é implementada a política do filho único, certo? Então as pessoas não podiam ter mais de um filho, correndo o risco de ter graves sanções, pagar multas pesadas, inclusive. E ali nos anos 80, a gente percebe que esse gráfico mostra o seguinte, ó, que é o número total de nascimentos na China por grupo de 1.000 pessoas, tá? Então, nos anos 80, isso chega no máximo ali, ó, a 25 nascimentos por grupo de 1.000 pessoas. Se a gente der uma olhada aqui em 2020, a gente vai perceber que está inferior a 10 nascimentos por grupo de 1.000 pessoas. Então, isso mostra o que? Um envelhecimento muito rápido da população chinesa. Então, diminuiu muito drástica, né, a natalidade. E isso é resultado da política do filho único. Isso vai mudar completamente o comportamento, inclusive, dos casais na China. A gente vai dar uma olhada logo em seguida, uma reportagem que fala sobre como é que as mulheres veem essa questão, essa relação da maternidade. Isso, inclusive, mudou ao longo desses 40 anos. Mas a grande questão é a seguinte, que não é uma reposição de pessoas jovens, né? Então, existe um envelhecimento muito rápido da população chinesa e eu não tenho reposição no mercado de trabalho. Isso é um problema para a economia. Por isso que a China também mudou essa política em 2016 e em 2021 permite até 3 filhos por casal e mesmo assim não está tendo o resultado que foi esperado. Então vamos dar uma olhada nos próximos gráficos. A gente pode observar o seguinte, ó, a população da China por idade de 1960, uma projeção até 2050. O que a gente percebe? Que vai aumentando o percentual da população idosa, mais 65 anos, e vai diminuindo o percentual daquela população jovem, de 0 a 14 anos. Então, assim, tem menos pessoas que vão ingressar, né, no mercado de trabalho, então menos imposto, menos geração de renda, e por um outro lado, tu vai ter uma seguridade social cada vez maior, tá? A necessidade de manter uma população idosa. Então, esse é um problema sério para a economia chinesa, que tem uma população de 1,4 bilhões de pessoas. Inclusive, nessa mudança dos 3 filhos por casal, o governo chinês está incentivando a natalidade, né? Por exemplo, assim, dando garantia que as mulheres não perderão seu emprego, auxílio à maternidade, né? E criando infraestrutura para diminuir os custos com a criação dos filhos. Então, esse é um problema real que a China começa a enfrentar e por isso que a partir de 2015 ela muda a sua política demográfica. Então, passa a permitir 2 filhos e agora em 2021 passa a permitir 3 filhos por casal. Olha só, a gente tem aqui nesse gráfico a população da China por sexo. E a gente pode perceber a diferença, o desequilíbrio entre gêneros, né? Então a gente tem assim um percentual muito maior de homens do que mulheres na população chinesa. Um total absoluto que chega a 34,9 milhões em 2020, a mais de homens na população chinesa. Está muito relacionado com a questão cultural na China, né, de primogênito, quando ele nasce homem, a função social dele é cuidar da família pelo resto da vida. E quando tu tinha aquela proibição, um filho por casal, a gente pode perceber que acontecia isso, né? Tem uma discussão bem interessante que é o seguinte, também nas áreas rurais, tem um artigo da Universidade do Kansas, que eu vou deixar na descrição do vídeo, que existe um certo exagero em relação ao desaparecimento das meninas na China. O que eles informam é o seguinte, como para não se complicar com o governo, então nas áreas rurais eles não registravam as meninas, né? Então registravam o filho quando nascia, ou se nascia a primeira primogênita era uma menina, não registravam, e aí quando nascia um menino eles faziam esse registro, né? Obedecendo aquela lei de apenas um filho por casal, mas as crianças, as meninas que nasciam não eram registradas.
E também tem uma discussão sobre o infanticídio feminino na China, que é bom dar uma olhada, mas isso é importante a gente destacar, ou seja, a diferença, né, a desigualdade de gêneros, isso muda aspectos sociológicos, por exemplo. Homens com menor poder aquisitivo têm dificuldade de encontrar um casamento na China. Então, essas são algumas alterações provocadas pela política do filho único na China, implementada em 1979. Então, olha só que interessante, essa reportagem da BBC aqui, do dia 2 de junho de 2021, traz o seguinte tema, né? China, por que as chinesas não querem engravidar apesar do fim da política do filho único? Então, houve uma mudança demográfica, inclusive, no comportamento dos casais, né? Principalmente da mulher chinesa. Então, toda a função da inserção no mercado de trabalho, a forte urbanização, 60% da população chinesa em 2020 residia nas cidades, então elas estão optando, os casais estão optando por não ter filhos. Então, não foi só o impacto da política do filho único, também houve uma mudança. Isso provoca uma mudança cultural pelas transformações econômicas que a China passou nos últimos anos. Então, galera, fechando essa aula, então, da comportamento demográfico na China, a questão populacional na China, a política do filho único e as mudanças que ocorreram recentemente, a gente tem aqui algumas informações importantes. Entre 2016 e 2020, houve uma queda abrupta na natividade. Vejam só, de 18 milhões de bebês para 12 milhões. Então, é uma queda muito grande, né? 33% de redução. E outra aqui, um relato de uma jovem de 31 anos, olha só, casada há 2 anos, segundo ela quer viver a minha vida, sem as preocupações constantes de criar um filho do céu. Então, encerrando essa nossa aula aqui sobre população na China, é bom se ligar nisso, que é um tema bem atual e pode aparecer na prova do Enem. Falou, gente. Bons estudos aí.